Olá, sejam bem-vindos. Este vídeo, apresentado por Naete Costa, Daniele Brasil, Yasmin Andrade e Jaine Pires, será abordado sobre o tema PET Scan, que é um exame de tomografia por emissão de pósitrons. A medicina nuclear começou a tomar forma quando, em 1923, o físico George Charles de Havese utilizou pela primeira vez um traçador natural em uma exploração biológica. Em 1934, se iniciou a aplicação dos isótopos no campo diagnóstico quando começaram os primeiros estudos da fisiologia da glândula tireoide, com o uso de isótopos artificiais de iodo. Em 1970, a tecnologia da tomografia por emissão de pósitrons começou a ser desenvolvida por dois grupos de físicos, chefiado por Michael Phelps e um segundo grupo, chefiado por Z.H. Cho. Nesse primeiro momento, o exame era chamado de PET scan, por ainda não haver fusão com a tomografia computadorizada. E ele tinha e ainda tem como carro-chefe o marcador 18F-fluodeoxi-2-glicose, que tem por características emitir pósitrons quando administrado na corrente sanguínea do paciente. No Brasil, a tecnologia PET foi introduzida em 1998, com a instalação de uma câmara PET SPECT nos serviços do Instituto do Coração, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Apenas no final de 2002 foi instalado o primeiro tomógrafo dedicado apenas a PET no serviço do mesmo hospital, assim substituindo o sistema PET SPECT. PET scan é uma sigla inglesa que PET significa tomografia por emissão de pósitrons e scan significa varredura ou escaneamento corporal. É um exame imagiológico da medicina nuclear que utiliza radionuclídeos, que emitem pósitrons no momento da sua desintegração, o qual é detectado para formar as imagens do exame. PET-CT, atualmente trabalhada em conjunto com a tomografia computadorizada convencional, uma fusão que permitiu a criação do PET-CT, tornando esse equipamento híbrido, o famoso 2 em 1, que consiste em duas partes do aparelho. Um deles é a tomografia computadorizada convencional e a outra a tomografia por emissão de pósitrons. A definição do próprio criador do PET, o físico Michael Phelps, é que é uma tecnologia de imagem que mede e quantifica processos bioquímicos. Com isto, ele quis dizer que através da máquina é possível adquirir exames e imagens funcionais e que estaria avaliando e medindo processos funcionais e biológicos. A vantagem é a soma dos dois métodos, o método funcional verificando o metabolismo celular e o método anatômico, como localização, tamanho e formato. Tomografia por emissão de pósitrons, aspectos físicos. A tomografia por emissão de pósitrons, ou PET, como o nome diz, ele é um mapa da distribuição de um radiofármaco emissor de pósitron em um determinado corte do corpo. O decaimento por emissão de pósitron pode ser descrito por onde o radionuclídeo pai decai para o nuclídeo filho, com a subsequente emissão de pósitrons. Gama, que a figura está mostrando esse decaimento, o caminho percorrido até onde ele vai sofrer a aniquilação desses pósitrons, com o elétron do meio e a consequente formação do par de fótons de 511 CATs, que vai ser liberada, onde vai ter a formação necessária para a reconstrução dessas tomografias, onde vai ser mostrada a imagem. Radionuclídeo. Vamos dividir essa palavra em duas partes. Rádio, que significa radiação, energia na forma de ondas eletromagnéticas ou partículas, e nuclídeo em composto do núcleo, ou seja, núcleo que emite radiação. A exemplo disso, temos a fluodexoglicose 18, também conhecida como PET oncológica. É um dos radiofármacos mais conhecidos e usados de forma rotineiramente no PET-CT. É a fluodexoglicose,
que é composta pelo isótopo flúor 18, que emite a radiação, e o fármaco, que é a glicose. Este composto é administrado via endovenosa no paciente e vai estimular a via da glicose no organismo. As células não conseguem diferenciar a glicose normal da glicose radioativa, então essa glicose entra na célula e o processo biológico natural que seria produzir energia, então ele para. Esse processo é interrompido, pois a célula passa a não entender isso como uma glicose. Então, o material que fica retido dentro da célula é o que permite que se faça a imagem daquelas regiões do corpo que tem maior consumo de glicose. Então, toda célula que tiver o maior acúmulo de glicose dentro dela, a gente vai conseguir enxergar melhor na imagem. Vocês podem estar se perguntando, imagem da glicose, por que isso é importante? Há muito tempo atrás, desde a década de 20, houve essa descoberta que essas células tumorais do câncer, elas apresentam um aumento do metabolismo glicolítico e o câncer tem uma alta taxa de multiplicação celular. Consequentemente, ele precisa de mais energia e consome mais glicose. Então, se é possível conseguir enxergar a biodistribuição dessa glicose radioativa, é possível fazer um estudo funcional dessas células tumorais. Portanto, FDG18, conhecida como PET oncológica, também é conhecida como PET cardíaca, utilizando FDG18 para detectar áreas isquêmicas e fibrosadas. No entanto, nem todos os cânceres demonstram aumento significativo do metabolismo da glicose. Para esses tumores, são utilizadas substâncias radioativas que se acoplam a receptores específicos, tais como antígeno da membrana específica da próstata, PSMA, para diagnosticar câncer de próstata, e o oxigênio 15, chamado de PET do cérebro, usado para avaliar a perfusão sanguínea e o consumo de oxigênio de diferentes regiões do cérebro. Porém, temos vários outros tipos de radionuclídeos. Um radiofármaco usado no exame PET-CT é o fluordesoxiglicose, que é o flúor 18, FDG. O paciente vai receber uma injeção intravenosa de glicose marcada por um composto radioativo, que assim vai ser distribuído para o corpo todo, mas vai ter uma concentração maior nos tecidos tumorais, porque os tumores malignos apresentam metabolismo mais acelerado e vai consumir mais glicose que os tecidos normais. Para que serve o exame, gente? O PET-scan ou PET-CT é um exame de diagnóstico que serve para avaliar a atividade metabólica das células através da emissão de radiação. Ele também é útil no diagnóstico precoce de câncer e avaliação das respostas ao tratamento. Como é feito o exame? A partir da administração endovenosa de um traçador, que normalmente é a glicose marcada com uma substância radioativa. A exemplo disso é a fluordexoglicose 18, mais conhecida pela sigla FDG18. Deve-se esperar 1 hora para que o traçador seja absorvido pelo organismo. O PET faz uma leitura do corpo, capturando a radiação emitida e formando imagens. A imagem formada terá pontos mais densos, onde houver maior consumo de glicose e maior emissão de radiação. Como vocês podem ver nas imagens superiores, existem várias áreas de hipermetabolismo nas cadeias linfáticas cervicais e bilaterais. E na imagem inferior ou abaixo, o hipermetabolismo na região do fígado e colo intestinal. Indicação do PET. Em caso de câncer, ele é indicado para o diagnóstico precoce, demonstrando de maneira eficaz e sensível ou não de câncer, evitando assim procedimentos invasivos e desnecessários. Também para o planejamento de tratamento através do estadiamento tumoral, por ser um exame que avalia o corpo inteiro, é mais eficiente, mudando significativamente a conduta em grande parte dos pacientes e individualizando a escolha do tratamento. A eficácia também do tratamento, avaliando se o tratamento escolhido está sendo eficaz, permitindo a mudança precoce na modalidade de tratamento, evitando efeitos colaterais da terapia e, o mais importante, evitando a perda de um tempo precioso. E também tem grande utilidade no planejamento da radioterapia, na escolha do melhor local para a realização de biópsia, na determinação do prognóstico e sobre a vida dos pacientes e em casos onde há dúvida
sobre os outros exames de imagem. Saúde do coração, onde já citei anteriormente, usados para detectar áreas isquêmicas e fibrosas. E também função cerebral, avaliando a perfusão sanguínea e o consumo de oxigênio em diferentes regiões do cérebro. Contraindicação. Como mostram as imagens, somente gestantes e lactentes não podem realizar o exame, pois na gestante, a radiação pode causar dano ao feto, atravessando a barreira placentária. Uma gestante só pode realizar este exame em caso investigativo estritamente necessário, quando o benefício provável supere o risco. E lactentes, que são mulheres que estão amamentando, receberão orientações bem específicas, pois o leite deve ser retirado antes da realização do exame e armazenado para as próximas mamadas. E só depois de 12 horas após a realização do exame é que poderá amamentar normalmente. Durante o período das 12 horas após a aplicação do radiofármaco, o leite materno tem que ser descartado ou desprezado. Preparo para o procedimento. É indicado que no dia anterior do exame, a pessoa tenha uma alimentação leve e não pratique atividade física. Dietas pobres em açúcar e carboidratos, não consumindo pães, bolos, massa, farinhas, mandiocas, batatas e outros, E ingerir bastante água. É importante também informar sobre o uso de medicamentos e quem for diabético tem que estar com a glicemia totalmente controlada. É também indicado que a pessoa fique em jejum por 8 horas para poder realizar o exame. O exame PET-scan está disponível no SUS e na rede privada através dos planos de saúde. Porém, para fazer o exame é necessário que o médico preencha uma solicitação de exame oncológico com os dados do paciente, o motivo do pedido, se tiver cópias de tomografia e especialmente o laudo anatomopatológico, que justifica a realização do exame. Bom, espero que vocês tenham aprendido e gostado dessa videoaula sobre o PET. Desde já, o nosso muito obrigado e ficam aqui as nossas referências.